Quando te perguntam a sua idade e você responde, você vê o rosto da pessoa que perguntou se iluminar, como se dissesse: nossa, eu achei que você fosse mais novo. Se sim, meus parabéns, você está muito bem para a sua idade. Agora, se já te aconteceu o contrário, te acharem mais velho do que você realmente é, então fica que esse vídeo é para você. Se você não me conhece, prazer, eu sou montador de cinema, um cara com hobbies sedentários como ir ao cinema, ficar lendo livro, ficar no computador, e mesmo assim eu posso dizer que eu venci o sedentarismo. Tenho uma saúde e disposição melhor do que a maioria das pessoas da minha idade que trabalham na minha área. Conquistei isso com estudo e conhecimento. E nesse vídeo eu quero trazer 5 pontos de atenção para você ajustar sua rotina e não deixar que a idade pese mais do que ela deveria. Não é nada radical, muito pelo contrário, são coisas que você pode encaixar com facilidade na sua vida, porque aqui nesse canal a gente fala do que é simples e funciona, ok? Então vamos direto ao primeiro ponto, que é: o corpo não acompanha mais a sua rotina. Tem uma desculpa muito comum que as pessoas usam depois de um certo tempo. Você começa a escutar assim: agora eu tenho 30, eu tenho 40 anos, meu metabolismo já não é mais o mesmo, antes eu podia fazer qualquer coisa, comer qualquer coisa. Só que eu sinto te dizer, isso não é verdade. Hoje tem estudos mostrando que em condições normais, o metabolismo dos 20 aos 60 anos praticamente não muda. Então, se não é o metabolismo, o que foi que mudou? O que mudou foi a sua rotina. Quando você tinha 19 e 20, você ia a pé para os lugares, não se importava em pegar 2, 3 ônibus, em ficar horas numa fila para uma balada. E hoje em dia você chama um Uber, você tem que caminhar mais de 3 quadras, passa o dia inteiro sentado trabalhando e acha isso normal. Eu lembro de 2 amigos do colégio. Quando a gente terminou a escola, a maioria foi para a faculdade. E esses 2 foram para a academia militar. Anos depois, a gente estava todo mundo trabalhando, já meio sedentário, ganhando peso. Quando a gente reencontrou eles, os 2 estavam fininhos. Eles não mudaram nada com a alimentação, nem se preocupavam em se cuidar. É que a rotina deles envolvia movimento todo dia, carregar coisas pesadas cotidianamente, enquanto os outros passavam o dia sentado. Então veja, o problema não é alimentação, metabolismo ou falta de disciplina. Você tem que simplesmente reintroduzir um pouco de atrito na sua vida para que você se movimente mais de novo. Aprenda a levantar mais vezes durante seu dia, não fique tanto tempo sentado, faça pequenas caminhadas para que você volte a ganhar um pouco mais de movimento no seu dia a dia. Erro número 2, pouco sono de qualidade. Aqui é um pecado que muito adulto trabalhador comete, que é tratar o sono como se fosse um obstáculo na sua vida. Olha, quando você era jovem, dava para dormir 4 horas, mandar um energético para dentro e vida que segue. Porque naquela época não era como hoje, quando você tem vários compromissos, um trabalho de verdade e, se bobear, uma família que depende de você. Só que a vida adulta também tem as suas ciladas. Me conta se você já passou por isso. No seu trabalho é bem visto quem dorme pouco. Quando alguém chega dizendo que dormiu 3, 4 horas só por causa de trabalho, leva um tapinha nas costas, só falta receber uma medalha de honra ao mérito por ter se dedicado tanto ao trabalho. E isso é uma armadilha, te digo, com sono não se negocia. O efeito de uma noite mal dormida é cumulativo, não é uma noite mal dormida que vai te quebrar. É isso se tornar um hábito na sua vida. E aqui não tem muito hack, você pode estar fazendo tudo certo no tocante à alimentação, se movimentando, se você anda dormindo pouco e mal, todo o resto vai por água abaixo. Comece simples, lembra da regra da caverna. Seu quarto ele é fresquinho, escuro e silencioso. Nada de TV no quarto, nada de celular iluminando a sua cara de noite. Se puder, mantenha horários consistentes, mesmo no final de semana. Você precisa tratar o sono como parte fundamental da sua rotina, não como um apêndice dela. Eu tenho mais 2 vídeos sobre sono aqui no meu canal, vou deixar o link na descrição. E o erro número 3 é comer como se ainda tivesse 20 anos de idade. Olha, lembra que eu falei que o metabolismo não muda dos 20 aos 60, isso é fato. Agora, uma coisa que afeta o seu visual é a qualidade do que você come. Quando eu era criança, qualquer coisa que eu botava para dentro servia. Eu me lembro que eu fazia barbaridades, colocava açúcar, leite condensado no Toddy com Nescau. E o meu avô, que era uruguaio, ele olhava para mim rindo e sempre falava assim: quando era jovem, comia piedras e las digeria. Ou seja, quando eu era jovem, qualquer coisa que eu comesse não dava nada. Só que o ditado que vale para quando você já é um adulto trabalhador é: você é o que você come. Porque depois de uma certa idade começa a aparecer fisicamente mesmo tudo que você come.
A sua pele começa a ficar oleosa, como se fosse um adolescente. Você cria um mau humor que até para você é difícil de tolerar. No trabalho você não rende tanto porque tem aquele crash de insulina e você vira aquelas pessoas que tem que tomar um balde de café para ficar minimamente funcional. Você até pode não ganhar peso, mas o que tem de gente magra por aí, pré-diabética, você não faz ideia. Coloca aí nos comentários se é você ou alguém que você conhece que é desse jeito aí. E qual a maneira de mitigar esse problema? Tem uma dica super simples e eficaz. Sempre que possível, opte por comer comida de verdade. Vai almoçar com o pessoal do trabalho? Ao invés de pedir burger e fritas, pede o executivo do dia, que geralmente é comida. Chegou à noite, bateu uma preguiça e quer pedir um delivery? Peça algo que venha para comer com garfo e faca. Geralmente é algo mais saudável. Quer começar a levar almoço para o trabalho? Faça marmitas, não sanduíches. No longo prazo, a sua aparência vai agradecer. O erro número 4 é confiar em motivação. Muita gente se julga de maneira dura, achando que está faltando motivação na sua vida. E não é à toa. A gente vê o tempo inteiro nas redes sociais, gente que acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, tem aquela rotina perfeita. Só que isso é muito bonito nas fotos do Instagram e nos vídeos de YouTube, mas não se sustenta no longo prazo. Vai acompanhar quem é que está há mais de 3, 4 anos fazendo isso de maneira consecutiva. O que se sustenta, na verdade, é a rotina, um sistema simples onde você consegue operar ali dentro com muita facilidade, quase no modo automático, porque a motivação não é constante, ela é um recurso finito. É como no videogame aquela barrinha de magia, sabe? Se você começa a gastar ela, uma hora acaba e você fica sem. Por isso o mais eficiente é não depender de vontade. É você reduzir as decisões que precisa tomar. Ter um café da manhã que se repete funciona, ter opções fixas de almoço que funcionam para você, ter horários estáveis para acordar e dormir, tudo isso vai tirando peso do seu dia. Você não precisar decidir tudo o tempo todo faz diferença, principalmente quando a sua vida sai dos eixos, que é a vida real, como ela é. Quando batem no seu carro, quando seu cachorro fica doente, quando você tem um imprevisto com um familiar ou no trabalho. Esses dias você não vai depender de motivação, porque você tem uma estrutura que é capaz de te sustentar. E aqui tem uma verdade que pouca gente aceita bem. Um pouco de repetição na sua vida ajuda. Tédio na rotina não é problema, é proteção. Ficar buscando variedade todo o tempo, seja na alimentação, na sua vida, no seu lazer, vai te trazer problemas quando a sua vida acabar saindo dos trilhos. No fim das contas, o que mantém as coisas funcionando não é o pico de motivação, é o que acontece justamente quando ela acaba. E o erro número 5 é pular o treino de força. Tem gente que realmente não gosta de levantar peso. Vou contar um caso agora da minha família. Tinha uma pessoa que ela tinha realmente preconceito com a academia, não gostava do ambiente, das pessoas, só que ela sabia que tinha que fazer uma atividade física. O que ela fez? Ela foi naquelas academias de condomínio, sabe? E fazia ali 30, 40 minutos de bicicleta. Fazer cardio é bom? É ótimo. Mas olha o que aconteceu depois de um tempo. As pessoas viam ela nas fotos e diziam assim, nossa, como a fulana está estranha, está envelhecida, nossa, como ela está caidinha. Você tem que entender que o músculo é como uma armadura especial. Ele não só protege o seu corpo, queima calorias quando você dorme e deixa você disposto para fazer tarefas do dia a dia. Ele também deixa as suas partes esteticamente interessantes em pé. Então, cuidado com esse papo de trocar levantar peso por esteira, bicicleta ou caminhada. Você até pode ficar, por exemplo, mais magro, mas no fundo você vai parecer pior. E de quebra ainda vai se sentir mais fraco e cansado. Excesso de atividade aeróbica, que é caminhada, esteira, bicicleta, sem uma contrapartida de musculação, sinalizam para o seu corpo que você não precisa de músculo. E isso faz o corpo querer se livrar dele. E estudos mostram que depois dos 40 anos, se você não faz nenhum levantamento de peso, você perde em média 1% do seu músculo por ano. Mas a boa notícia é que isso é facilmente freável. Com apenas 2 ou 3 treinos de musculação por semana, você não só freia esse processo ruim, como ainda melhora a sua musculatura. E não é nada complicado, é treino básico, agachamento, se pendurar em barra, flexão, remada, abdominal, movimentos básicos feitos com consistência. Se não tiver tempo, 20 minutinhos já serve. Lembre-se, consistência sempre vence a perfeição. Vou dar uma dica extra agora, eu só peço o seguinte, se você está gostando desse conteúdo, se ele te gera valor, deixa o seu like e se inscreva no canal. Bom, essa dica bônus ela tem a ver com um fenômeno chamado baixa adesão ao tratamento. O que acontece? A maioria das pessoas, quando vai ao médico e o médico receita algo para ela, você sabia que boa parte não segue esse tratamento à risca? Agora, olha que curioso,
quando as pessoas levam seu pet ao veterinário e o veterinário receita um tratamento para o pet, mais de 90% das pessoas seguem aquilo à risca. Então, olha que curioso. As pessoas tratam o seu pet melhor do que tratam elas mesmas. Você tem que inverter essa lógica. Lembra daquela mensagem do avião? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, depois na pessoa ao lado. Existe um limite de quanta rotina consegue resolver só ela. Você pode estar fazendo tudo certinho, dormindo bem, se alimentando, se movimentando, mas talvez ainda haja algo que precise de ajuste. Seja uma alteração hormonal, metabólica ou algo além que só apareça em exames. Fazer exame de rotina, ir ao médico de tempos em tempos, tudo isso aí evita que você fique operando no escuro. Cuidar disso não é excesso de zelo, é permitir que todo o resto funcione com mais previsibilidade, beleza? Bom, tudo que eu levantei aqui é simples, mas não quer dizer que é fácil. Alinhar o jeito que você vive com o corpo que você tem hoje, sem radicalismos, mas com alguma coerência. Porque, na maioria dos casos, o problema não é a idade, o problema é o desalinhamento. E isso dá para ajustar. E me conta, eu esqueci de algum erro nessa lista? Se sim, coloca aí nos comentários. Você pode estar ajudando alguém. E te vejo no próximo vídeo.